Graça e paz, amados. Amém. Essa palavra de hoje eu escrevi no carro, enquanto eu esperava o pastor. Eu estava lendo um pouquinho sobre o voo de algumas aves. E Deus foi me dando algumas coisas e de repente Deus me deu algo sobre o romper limite físico. E eu fiquei pensando, estava procurando ali. Procurei na minha Bíblia offline, não consegui encontrar o versículo que eu queria para essa noite. E de repente, inexplicavelmente, eu abri a Bíblia e caiu exatamente aonde eu precisava. Então eu quero dizer para você que Deus está no controle, amém? E Deus está neste lugar. Amados, nós não precisamos ser os mais letrados para sermos usados por Deus. Nós precisamos ter um coração voluntário. A Bíblia diz que os olhos do Senhor estão sobre aqueles cujo coração é totalmente dele. Amém? Você crê que os olhos do Senhor estão sobre a sua vida? Amém? Porque o seu coração é totalmente dele. Aleluia! Eu creio que os olhos do Senhor estão sobre a minha vida, porque Ele sabe que o meu coração é totalmente dele. E nesta campanha Rompendo Limites, aleluias, nós estamos entrando numa dimensão de realmente, amados, rompermos limites. Que limites são esses? São inúmeros, são vários. São limites físicos que nós iremos abordar essa noite. São limites impostos pelo medo que nós iremos abordar essa noite. Limites impostos pela nossa alma que nós também estaremos compartilhando essa noite. Romper limites é ir além. É fazer mais do que você sempre fez. É chegar aonde ninguém conseguiu chegar. Quantos estão comigo? Amém? Chegar aonde ninguém conseguiu chegar. Fazer sempre um pouco mais. Aleluias. E eu quero que você abra comigo a Bíblia essa noite em Provérbios 23. Provérbios capítulo 23, versículo 7. Chegar aonde muitos não chegaram ainda. Alcançar os objetivos de Deus traçado para a minha vida, para a sua vida. Quantos querem isso? Amém? Alcançar não somente os seus objetivos, mas conhecer os objetivos de Deus traçado para a nossa vida e alcançá-los. Provérbios capítulo 23, verso 7 diz assim: porque como imagina a sua alma, assim ele é. Só a parte A do versículo. Como imagina a sua alma, assim ele é. Tem um bichinho, o besouro. Quantos já viram um besouro? Conhecem um besouro? Já viram ele voar? Quantos já viram um besouro voar? Muito bem. Então assim, amados, na verdade o voo do besouro é uma coisa meio inexplicável. Porque ele é um bichinho pequeno, mas o corpo dele é pesado. E é mais pesado do que poderia suportar as suas asinhas. Primeiro, quando ele vai voar, ele levanta duas asinhas duras, que vem acompanhado de duas asinhas molinhas. E ele dá um jeitinho. Se você ficar olhando, parece meio tonto, desengonçado, parece que não vai conseguir, meio sem rumo. Mas ele voa. E ele consegue voar. Como imagina a sua alma,
assim Ele é. Talvez, como pela natureza é meio que inexplicável a dinâmica do voo do besouro, mas ele consegue voar. Eu gostaria que você prestasse bastante atenção nisso nessa noite. Talvez você olhe para você e você se imagina incapaz de algumas coisas, de alçar voos, porque a tua asa não é tão grande como a de uma águia, como a de um pombo. Mas existe um limite a ser rompido. É o limite da nossa alma, daquilo que nós acreditamos e pensamos e vemos de nós mesmos. Às vezes, pela nossa história de vida, pelas circunstâncias em que fomos criados e educados, nós não conseguimos voar como uma águia, não conseguimos voar como um pombo ou uma outra ave que consegue voar com perfeição porque nasceram para isso. Mas se conseguirmos ousar e voarmos como um besouro, nós também conseguiremos voar. Amém? Você precisa acreditar que você tem asas. Você conhece aquela canção que diz: Deus dá asas, faz seu voo? Quem conhece essa canção? Amém? Deus nos dá asas. Faça você o seu voo. Eu preciso fazer o meu voo. Nesta campanha Rompendo Limites, eu quero que você entenda que Deus está nos chamando, os crescidinhos, porque nós não somos mais bebês, nós não participamos mais do leitinho espiritual, mas nós já estamos participando do alimento sólido. Então os crescidinhos precisam sair do ninho, precisam voar. E não tenha medo, porque assim como os pássaros, quando empurram seus filhotes do ninho para que eles aprendam a voar, e quando eles não conseguem, eles vão caindo, o pássaro, o pai ou a mãe vai lá e consegue proteger. Assim é o meu Deus, é o seu Deus. Ele empurra você, ele te dá um empurrãozinho. Vai, filho meu, voa, eu já te dei asas. Não pense em quão pequeno você é, no quão pouco você tem. Amém? Quão pouco eu tenho, quão pequeno eu sou. Ah, mas a minha criação. Ah, mas a minha vida. Aí nós vamos viver para sempre neste mundo. Mas se você olhar com os olhos da fé e você começar a dizer à sua alma, sabe como o salmista Davi disse? Alma minha, sirva ao Senhor. Como pensa a sua mente, assim você é. E se você ordenar a sua mente, alma minha, sua alma minha, sirva ao Senhor, ela vai servir ao Senhor. Você vai servir ao Senhor. E você vai romper esse limite de olhar somente para o seu estado ou de como você está e não voar e não atingir os objetivos de Deus para a sua vida. Quantos estão? Graça e paz, amados. Amém. Essa palavra de hoje eu escrevi no carro, enquanto eu esperava o pastor. Eu estava lendo um pouquinho sobre o voo de algumas aves. E Deus foi me dando algumas coisas e de repente Deus me deu algo sobre o romper limite físico. E eu fiquei pensando, estava procurando ali. Procurei na minha Bíblia offline, não consegui encontrar o versículo que eu queria para essa noite. E de repente, inexplicavelmente, eu abri a Bíblia e caiu exatamente aonde eu precisava. Então eu quero dizer para você que Deus está no controle, amém? E Deus está neste lugar. Amados, nós não precisamos ser os mais letrados para sermos usados por Deus. Nós precisamos ter um coração voluntário. A Bíblia diz que os olhos do Senhor estão sobre aqueles cujo coração é totalmente dele. Amém? Você crê que os olhos do Senhor estão sobre a sua vida? Amém? Porque o seu coração é totalmente dele.
Aleluia, eu creio que os olhos do Senhor estão sobre a minha vida, porque Ele sabe que o meu coração é totalmente dele. E nesta campanha Rompendo Limites, aleluias, nós estamos entrando numa dimensão de realmente, amados, rompermos limites. Que limites são esses? São inúmeros, são vários. São limites físicos que nós iremos abordar essa noite. São limites impostos pelo medo que nós iremos abordar essa noite. Limites impostos pela nossa alma que nós também estaremos compartilhando essa noite. Romper limites é ir além, é fazer mais do que você sempre fez, é chegar aonde ninguém conseguiu chegar. Quantos estão comigo? Amém? Chegar aonde ninguém conseguiu chegar, fazer sempre um pouco mais. Aleluias. E eu quero que você abra comigo a Bíblia essa noite em Provérbios 23. Provérbios capítulo 23, versículo 7. Aleluias. Chegar aonde muitos não chegaram ainda. Alcançar os objetivos de Deus traçado para a minha vida, para a sua vida. Quantos querem isso? Amém? Alcançar não somente os seus objetivos, mas conhecer os objetivos de Deus traçado para a nossa vida e alcançá-los. Provérbios capítulo 23, verso 7 diz assim: porque como imagina a sua alma, assim ele é. Só a parte A do versículo. Como imagina a sua alma, assim ele é. Tem um bichinho, o besouro. Quantos já viram um besouro? Conhecem um besouro? Já viram ele voar? Quantos já viram um besouro voar? Muito bem. Então assim, amados, na verdade, o voo do besouro é uma coisa meio inexplicável. Porque ele é um bichinho pequeno, mas o corpo dele é pesado. E é mais pesado do que poderia suportar as suas asinhas. Primeiro, quando ele vai voar, ele levanta 2 asinhas duras, que vem acompanhado de 2 asinhas molinhas. E ele dá um jeitinho. Se você ficar olhando, parece meio tonto, desengonçado, parece que não vai conseguir, meio sem rumo, mas ele voa. E ele consegue voar. Como imagina a sua alma, assim ele é. Talvez, como pela natureza é meio que inexplicável a dinâmica do voo do besouro, mas ele consegue voar. Eu gostaria que você prestasse bastante atenção nisso nessa noite. Talvez você olhe para você e você se imagina incapaz de algumas coisas, de alçar voos, porque a tua asa não é tão grande como a de uma águia, como a de um pombo. Mas existe um limite a ser rompido. É o limite da nossa alma, daquilo que nós acreditamos e pensamos e vemos de nós mesmos. Às vezes, pela nossa história de vida, pelas circunstâncias em que fomos criados e educados, nós não conseguimos voar como uma águia, não conseguimos voar como um pombo ou uma outra ave que consegue voar com perfeição porque nasceram para isso. Mas se conseguimos ousar
e voarmos como um besouro, nós também conseguiremos voar. Amém? Você precisa acreditar que você tem asas. Você conhece aquela canção que diz: Deus dá asas, faz seu voo? Quem conhece essa canção? Amém? Deus nos dá asas. Faça você o seu voo. Eu preciso fazer o meu voo. Nesta campanha Rompendo Limites, eu quero que você entenda que Deus está nos chamando, os crescidinhos, porque nós não somos mais bebês, nós não participamos mais do leitinho espiritual, mas nós já estamos participando do alimento sólido. Então os crescidinhos precisam sair do ninho, precisam voar. E não tenha medo, porque assim como os pássaros, quando empurram seus filhotes do ninho para que eles aprendam a voar, e quando eles não conseguem, eles vão caindo, o pássaro, o pai ou a mãe vai lá e consegue proteger. Assim é o meu Deus, é o seu Deus. Ele empurra você, ele te dá um empurrãozinho. Vai, filho meu, voa, eu já te dei asas. Não pense em quão pequeno você é, no quão pouco você tem. Amém? Quão pouco eu tenho, quão pequeno eu sou. Ah, mas a minha criação. Ah, mas a minha vida. Aí nós vamos viver para sempre neste mundo. Mas se você olhar com os olhos da fé e você começar a dizer à sua alma, sabe como o salmista Davi disse? Alma minha, sirva ao Senhor. Como pensa a sua mente, assim você é. E se você ordenar a sua mente, alma minha, sua alma minha, sirva ao Senhor, ela vai servir ao Senhor. Você vai servir ao Senhor. E você vai romper esse limite de olhar somente para o seu estado ou de como você está e não voar e não atingir os objetivos. Graça e paz, amados. Amém. Essa palavra de hoje eu escrevi no carro, enquanto eu esperava o pastor. Eu estava lendo um pouquinho sobre o voo de algumas aves. E Deus foi me dando algumas coisas e de repente Deus me deu algo sobre o romper limite físico. E eu fiquei pensando, estava procurando ali, procurei na minha Bíblia offline, não consegui encontrar o versículo que eu queria para essa noite. E de repente, inexplicavelmente, eu abri a Bíblia e caiu exatamente aonde eu precisava. Então eu quero dizer para você que Deus está no controle, amém? E Deus está neste lugar. Amados, nós não precisamos ser os mais letrados para sermos usados por Deus. Nós precisamos ter um coração voluntário. A Bíblia diz que os olhos do Senhor estão sobre aqueles cujo coração é totalmente dele. Amém? Você crê que os olhos do Senhor estão sobre a sua vida? Amém? Porque o seu coração é totalmente dele. Aleluia! Eu creio que os olhos do Senhor estão sobre a minha vida, porque Ele sabe que o meu coração é totalmente dele. E nesta campanha Rompendo Limites, aleluias, nós estamos entrando numa dimensão de realmente, amados, rompermos limites. Que limites são esses? São inúmeros, são vários. São limites físicos que nós iremos abordar essa noite. São limites impostos pelo medo que nós iremos abordar essa noite. Limites impostos pela nossa alma que nós também estaremos compartilhando essa noite. Romper limites é ir além, é fazer mais do que você sempre fez, é chegar aonde ninguém conseguiu chegar. Quantos estão comigo? Amém? Chegar aonde ninguém conseguiu chegar, fazer sempre um pouco mais.
Aleluias. E eu quero que você abra comigo a Bíblia essa noite em Provérbios 23. Provérbios capítulo 23, versículo 7. Aleluias. Chegar aonde muitos não chegaram ainda. Alcançar os objetivos de Deus traçado para a minha vida, para a sua vida. Quantos querem isso? Amém? Alcançar não somente os seus objetivos, mas conhecer os objetivos de Deus traçado para a nossa vida e alcançá-los. Provérbios capítulo 23, verso 7 diz assim: porque como imagina a sua alma, assim ele é. Só a parte A do versículo. Como imagina a sua alma, assim ele é. Tem um bichinho, o besouro. Quantos já viram um besouro? Conhecem um besouro? Já viram ele voar? Quantos já viram um besouro voar? Muito bem. Então assim, amados, na verdade, o voo do besouro é uma coisa meio inexplicável. Porque ele é um bichinho pequeno, mas o corpo dele é pesado. E é mais pesado do que poderia suportar as suas asinhas. Primeiro, quando ele vai voar, ele levanta 2 asinhas duras, que vem acompanhado de 2 asinhas molinhas, e ele dá um jeitinho. Se você ficar olhando, parece meio tonto, desengonçado, parece que não vai conseguir, meio sem rumo, mas ele voa. E ele consegue voar. Como imagina a sua alma, assim ele é. Talvez, como pela natureza é meio que inexplicável a dinâmica do voo do besouro, mas ele consegue voar. Eu gostaria que você prestasse bastante atenção nisso nessa noite. Talvez você olhe para você e você se imagina incapaz de algumas coisas, de alçar voos, porque a tua asa não é tão grande como a de uma águia, como a de um pombo. Mas existe um limite a ser rompido. É o limite da nossa alma, daquilo que nós acreditamos e pensamos e vemos de nós mesmos. Às vezes, pela nossa história de vida, pelas circunstâncias em que fomos criados e educados, nós não conseguimos voar como uma águia, não conseguimos voar como um pombo ou uma outra ave que consegue voar com perfeição porque nasceram para isso. Mas se conseguirmos ousar e voarmos como um besouro, nós também conseguiremos voar. Amém? Você precisa acreditar que você tem asas. Você conhece aquela canção que diz: Deus dá asas, faz seu voo? Quem conhece essa canção? Amém? Deus nos dá asas. Faça você o seu voo. Eu preciso fazer o meu voo. Nesta campanha Rompendo Limites, eu quero que você entenda que Deus está nos chamando, os crescidinhos, porque nós não somos mais bebês, nós não participamos mais do leitinho espiritual, mas nós já estamos participando do alimento sólido. Então os crescidinhos precisam sair do ninho, precisam voar. E não tenha medo, porque assim como os pássaros, quando empurram seus filhotes do ninho para que eles aprendam a voar, e quando eles não conseguem, eles vão caindo, o pássaro, o pai ou a mãe vai lá e consegue proteger. Assim é o meu Deus, é o seu Deus. Ele empurra você, ele te dá um empurrãozinho. Vai, filho meu, voa, eu já te dei asas. Não pense em quão pequeno você é.
no quão pouco você tem. Amém? Quão pouco eu tenho, quão pequeno eu sou. Ah, mas a minha criação, ah, mas a minha vida. Aí nós vamos viver para sempre neste mundo. Mas se você olhar com os olhos da fé e você começar a dizer à sua alma, sabe como o salmista Davi disse? Alma minha, sirva ao Senhor. Como pensa a sua mente, assim você é. E se você ordenar a sua mente, alma minha, sua alma minha, sirva ao Senhor, ela vai servir ao Senhor. Você vai servir ao Senhor. E você vai romper esse limite de olhar somente para o seu estado ou de como você está e não voar e não atingir os objetivos, e andar com Jesus. Efésios capítulo 3, versículos 20 e 21. Glórias ao teu nome, Jesus. Diz assim a palavra do Senhor em Efésios capítulo 3, versos 20 e 21. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós, a Ele seja glória na igreja em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todos sempre. Amém. Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos. Amém, igreja? Ele é capaz de fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. Romper o limite da alma, romper o limite do medo, romper os limites físicos, voar mais alto, chegar mais perto de Deus. Amém? Porque só Ele nos surpreende e faz infinitamente mais do que aquilo que deseja o nosso coração, do que aquilo que sonhamos. Se coloque de pé essa noite. Numa dimensão de realmente, amados, rompermos limites. Romper limites implica em ir além de onde já se foi antes, fazer mais do que já foi feito, chegar aonde muitos não chegaram, alcançar os objetivos traçados por Deus para nós, caminhar debaixo do sobrenatural, perseguindo o infinitamente mais. Amém? Nosso alvo é Jesus. É fazer mais do que você sempre fez. É chegar aonde ninguém conseguiu chegar. Tenha seu tempinho de oração com Deus. Quantos estão comigo? Você conhece os seus limites. Chegar aonde ninguém conseguiu chegar. Fazer sempre um pouco mais. Você sabe quem você é. Aleluias. E eu quero que você sabe se o medo te paralisa. Provérbios 23. Você sabe se por muitas vezes você se encontra limitado pelos teus próprios pensamentos, pela tua alma. Exatamente como você pensa. Versículo 7. Quando você deita na sua cama, é o que você reproduz no seu dia seguinte, quando amanhece. Quantas vezes o Senhor te convidou para andar sobre as águas? Aleluia. E o medo não deixou chegar aonde muitos não chegaram ainda. Aleluia. Alcançar os objetivos de Deus traçado para a minha vida, para a sua vida. Quantos creem? O nome desse rei Ezequias quer dizer Amém. Deus fortalece. Alcançar não somente os seus objetivos, mas conhecer o que nós queremos essa noite é sermos fortalecidos. Amém? E alcançá-los, fortalecidos dessa convicção, 23, verso 7, diz dessa assim, fé, porque nos faz chegarmos mais perto da alma, assim Ele e começarmos a adquirir dele as características celestes. Amém? Como imagina a sua alma, assim aleluias, as suas características. Tem um bichinho
Quando nós nos casamos, nós começamos, o marido começa a aparecer com a esposa começa a aparecer com o marido, porque eles vivem Já viram ele debaixo do mesmo teto, amém? Quantos já viram besouro? Quando você começa a conviver com Deus, você começa a se parecer com Ele. Então assim, Aleluias! você precisa se parecer com Ele, besouro, brincar é uma coisa como meio Ele, inexplicável. amar como Ele, Porque ele é um perdoar bichinho como pequeno, Ele, mas o se corpo compadecer dele como é Ele. pesado. E é mais pesado do que poderia suportar as suas Senhor asinhas. Jesus, Primeiro, quando ele vai voar, ele levanta duas asinhas nós te duras, adoramos por quem que tu vem és. acompanhado de duas asinhas molinhas, e ele dá Nós um nos jeitinho. rendemos em adoração, Se você em ficar gratidão, olhando, parece por meio quem tu tonto, és em nós. desengonçado, parece que não vai conseguir, meio sem rumo. Nessa noite, Senhor, nós Mas ele oramos voa. e entregamos a Ti, Senhor, Ele este consegue culto voar. de campanha, rompendo limites, Como imagina a sua alma, crendo, Assim ele Senhor, que sairemos daqui talvez, aplicando a Tua como palavra, pela natureza Senhor. é meio que inexplicável a Não dinâmica do pensaremos voo do mais besouro, mas como ele pensávamos consegue voar. antes, ao nosso próprio respeito. Eu gostaria que sabemos você o Senhor prestasse entregou bastante aquilo que o atenção Senhor nisso tinha de nessa melhor noite. Talvez você olhe para nos você amar e você se e para imagina nos incapaz dizer a cada dia de algumas coisas, o de quão alçar importantes voos, somos, porque o a quão tua asa amados não é tão somos. grande como a de uma águia, como a de um Oh, pombo. aleluias. Não queremos temer as adversidades, as Mas dificuldades, existe um limite a ser rompido. mas queremos É o crer e limite avançar, da Senhor nossa Jesus. alma, daquilo que nós acreditamos e pensamos e vemos de nós mesmos. Às vezes, pela nossa história Queremos de romper vida, os limites pelas físicos, circunstâncias Senhor, em que essa fomos noite. criados e educados, Assim como esse nós rei não Ezequias conseguimos orou, voar como uma águia, não conseguimos entregando voar seu como um coração, pombo a ou sua uma vida, outra te ave que derramando, consegue chorando voar na com sua perfeição presença. porque nasceram para isso. Nós oramos a Ti, Senhor, pelos enfermos Mas se da Tua conseguirmos casa essa ousar noite. e voarmos como um besouro, nós E também assim conseguiremos como o Senhor voar. trouxe cura, Amém? enviou Você precisa o acreditar que você Isaías, tem profeta asas. teu, Você conhece aquela para dizer canção àquele rei que diz Deus dá que o Senhor asas, havia ouvido faz a seu sua voo? oração, então Quem entregava conhece essa a ele a canção? cura, entregava a Amém? ele o livramento Deus nos dá asas. de um cativeiro. Faça você o seu voo. Eu E preciso fazer o meu acrescentava aos voo. anos dele mais 15 Nesta anos de campanha vida, Rompendo Xerenda Limites, Labás. eu quero que você entenda que Deus está nos Nessa chamando. noite, Senhor, nós oramos pelos enfermos Os da tua crescidinhos, casa, porque nós não Deus. somos mais bebês. Nós não participamos mais do leitinho espiritual, mas nós já estamos participando do alimento sólido. Então os crescidinhos precisam sair do ninho, precisam voar. E não tenha medo, porque assim como os pássaros, quando empurram seus filhotes do ninho para que eles aprendam a voar, e quando eles não conseguem, eles vão caindo, o pássaro, o pai ou a mãe vai lá e consegue proteger. Assim é o meu Deus, é o seu Deus. Ele empurra você, ele te dá um empurrãozinho, vai, filho meu, voa, eu já te dei asas. Não pense em quão pequeno você é, no quão pouco você tem. Amém? Quão pouco eu tenho, quão pequeno eu sou. Ah, mas a minha criação. Ah, mas a minha vida. Aí nós vamos viver para sempre neste mundo. Mas se você olhar com os olhos da fé e você começar a dizer à sua alma, sabe como o salmista Davi disse? Alma minha, sirva ao Senhor. Como pensa sua mente, assim você é. E se você ordenar a sua mente, alma minha, sua alma minha, sirva ao Senhor, ela vai servir ao Senhor. Você vai servir ao Senhor. E você vai romper esse limite de olhar somente para o seu estado ou de como você está e não voar e não atingir os objetivos